Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Uchoa. E eu sou Juliane Uchoa. E esse é mais um Paz na Palavra. Mais um Paz na Palavra e estamos hoje no 12º episódio dessa temporada sobre discipulado, assuntos referentes ao discipulado. E hoje Juliane quer dar um recado. Sim, olá femininas, para você que perdeu o nosso último culto, que foi quinta-feira. Ele está disponível no canal Paz Piedade, nesse mesmo canal que você está assistindo esse vídeo. Busque pelo tema Com os Olhos de Deus. E também outro recado é que a gente acabou de sair do Imersão dos Céus Abertos. Momento muito especial. Muito foi maravilhoso, bacana. Não foi? Deus derramou sua graça e do seu Espírito sobre nós. Também tem um recado que eu gostaria de dar. A partir de amanhã, domingo, já estarão abertas as inscrições para a nova temporada do 30 Semanas. Isso. Inclusive, temos uma minissérie começando amanhã chamada Superando Desafios, que são os assuntos que vão ser abordados no 30 Semanas durante as 30 semanas. Então fique atento, participe, vá ao culto, assista onde você puder. E agora não um recado, mas um agradecimento muito especial que a gente tem para fazer. Queremos agradecer ao pastor Assis e a sua família. E a sua família. Olha, recebemos esse presente do pastor Assis, Bíblia da Escola Bíblica. Isso. E ele vem lá de, deixa eu ver aqui, o pastor Assis, ele vem lá de São Paulo e está aqui conosco e mandou um cartão. A gente chama ele de Assis, mas o nome dele é Marcos de Assis, a esposa é Bárbara e ele tem 2 filhos, a Ana Júlia e o Felipe. Obrigada, minha gente, e um beijo para essa família linda. Eu fiquei super emocionada com o presente, verdade, com a cartinha. Carta que eles mandaram. Carinhosíssima. Eles acompanharam o Paz em casa e assim como nós foram abençoados. E agora estão conosco no Paz na Palavra. No Paz na Palavra. Nos deram essa Bíblia que é fantástica. Parabéns à Igreja Evangélica, Cristã Evangélica, e a editora Cristã Evangélica por esse material de primeira para quem quer estudar a Palavra de Deus. E já me ajudou na pregação de quinta-feira. Já estamos ajudando aqui comentários dela. Obrigado, viu? Deus abençoe. Uma alegria para nós podermos partilhar. Assim é o Brasil, as pessoas conhecendo mais da Palavra de Deus, né? Isso. Então, hoje o nosso estudo número 12, desse episódio número 12, fechando essa temporada sobre assuntos referentes ao discipulado, o que estava faltando? Falamos sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre santificação, sobre pecado, sobre discipulado, sobre discípulo, mas faltava falar sobre como administrar dízimos e ofertas, a vida financeira do discípulo. É sobre isso que nós vamos falar hoje no Paz na Palavra. Amém. Vamos orar, Senhor, muito obrigado por esse tempo e pela Tua Palavra que será ministrada aqui, com esse assunto tão importante. Que a Tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje já de volta às atividades, fora das férias, mas gostamos desse negócio de gravar em diferentes lugares. Hoje estamos gravando aqui da varanda da nossa casa, em Candeias, nessa natureza linda que Deus nos deu. Ok? O assunto dinheiro. Preste atenção, dinheiro. Isso praticamente sempre gera desconforto em algumas pessoas. Verdade. Na igreja também. Vai falar de dinheiro. Bom, não gera desconforto quando é dinheiro para você, para mim, né? Mas quando é para os outros, ou para doar, opa, fica preocupado. Mas olha, na realidade não há razão para isso. Não há razão. Na realidade também, Jesus, nosso Senhor, falou muito mais sobre esse assunto do que a maioria de todos os assuntos que Jesus abordou no Novo Testamento. Isso. Quer ver alguns números? 21 das 49 parábolas de Jesus estão relacionadas de alguma forma com a questão financeira. Quase metade das parábolas. Cerca de 20% do Sermão do Monte, que alguém disse que seria
suficiente para levar alguém à salvação. Capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus mencionam assuntos financeiros. Verdade. Assuntos financeiros. Verdade. Jesus falou sobre dinheiro mais de 80 vezes no Evangelho. Então, se Jesus falou tanto, se a Bíblia fala tanto, por que a gente precisa falar pouco? A gente tem que falar suficiente para compreendermos essa realidade. Não é verdade? Por quê, né? Do propósito. Eu rapidamente vou passar aqui algumas coisas sobre dinheiro que Jesus falou. Jesus, que na sua Bíblia, se for daquelas, estará em vermelho, porque foi ele que falou. Ele que mencionou. Lucas 14, 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir, não foi capaz de terminar. Ou seja, Jesus disse que devemos fazer orçamentos, planejamento financeiro. Aqui. Quer ver outro? Jesus disse que a gente deve ser honesto. Honesto nessa questão. Lucas 3, 12 a 14. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobre nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Dinheiro de novo. Jesus falando sobre o nosso trato com o dinheiro, né? A nossa honestidade. Ser justo com a questão do dinheiro. Também ele disse em Mateus 22, 21, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando inquiriram ele sobre dinheiro. O imposto, né? Sobre o imposto. E ele disse isso. Então, gente, mais um assunto. E tem mais, quer ver mais? Você sabe que Jesus disse que a gente deve ajudar os pobres e os necessitados? De onde sai essa ajuda? Do recurso que a gente tem. Isso. Olha o que ele disse. Dê a quem lhe pede e não volte as costas daquele que deseja pedir algo emprestado, alguém que precise. Mais uma vez, relativo a dinheiro. Mateus 6, 21. Quer ver outro? Salmo 127, 1 e 2. Jesus disse que não devemos confiar no dinheiro. Se não for o Senhor que o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, inútil sentinela montar guarda. Será inútil levantar-se cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Muitas pessoas acham que o que se consegue é no braço, é na sua própria capacidade. E o Senhor está dizendo aqui no Salmista, está dizendo, engano isso, descansa, né? Descansa que Ele provém. Também o que Jesus falou sobre dinheiro é um teste para a minha vida. Quer ver? Lucas 16, 10, 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Fidelidade. Às vezes a pessoa diz, não, eu não posso dar porque eu tenho pouco. Se você é fiel no pouco, claro, dentro da sua possibilidade. Isso mostra que isso é um princípio no seu caráter e que isso vai acontecer quando você tiver o muito. Isso. Tem uma história de uma pessoa que foi pedir conselho ao pastor e disse, pastor, eu preciso de um emprego, eu quero tanto dizimar, eu quero ser um dizimista na igreja. Você conhece essa? Conheço. Aí o pastor disse, vamos orar. Orou com ele, o cara conseguiu um emprego. Aí começou a trabalhar, começou a trazer o dízimo com tanta alegria. Mais tarde ele procurou o pastor depois e disse, pastor, estou com muita dificuldade de dar o dízimo. Eu disse, por que, meu filho? Porque o meu salário subiu muito, eu fui promovido. Fiel no pouco, fiel no muito. Pois é. Não há Razak, vocês conhecem Razak. Não há razão para a gente ter reserva em falar desse assunto. Porque ele envolve a nossa vida. Jesus falou sobre isso, Deus fala sobre isso. Então vamos lá. O que é o dízimo? É isso que a gente quer deixar bem claro aqui hoje. A palavra hebraica para dízimo é uma palavra que significa décima parte, 1/10.
O dízimo é uma doutrina bíblica, claro que é. É do Antigo e do Novo Testamento. Você pode ler com atenção Levítico 27, 30, 32, Malaquias 3, 10. Mas eu vou mostrar a você mais na frente que Jesus falou sobre isso. Então, dízimo, o que é dízimo? A 10ª parte. A 10ª parte do meu lucro, do meu ganho. Né? Entenda, do seu prolabore, do seu salário, vamos dizer assim. Tem gente que pergunta, o dízimo é do lucro ou é do líquido? Ou do líquido ou é do bruto? Se você é um profissional, a sua renda, sei lá, é R$1.000, o dízimo é R$100. Não, mas eu tenho que pagar INSS, fazer a feira, aí não tem dízimo, aí não vai sobrar nada. O dízimo é da renda, da fazenda, chamada de fazenda, né? Da renda. Se a minha renda é essa. Agora, se você tem uma empresa e a sua empresa lhe dá um prolabore, sim, o dízimo é em cima do seu salário, do seu prolabore. Uma vez uma pessoa me procurou e perguntou, é para me dar do bruto ou do líquido? Quando eu pergunto, às vezes a pessoa pergunta isso, porque às vezes não está nem querendo dar nem do bruto nem do líquido. Mas na realidade, escuta bem isso. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu tenho uma empresa e eu quero dar do bruto. Eu falei, você quer, você dá. Agora você está dizimando pelos funcionários tudinho também, porque quando você pagar os funcionários já foi o dízimo dos funcionários. Mas ela queria dar. Então ela podia dar, ficar à vontade. No caso dela, o coração estava ao contrário, né? Estava generoso. Generoso, ela queria mesmo dar. Então o dízimo é a 10ª parte. Lembre-se, Malaquias 3:10, Levítico 27, 30, 32, no Antigo Testamento. O que significa a entrega do dízimo? O que é que isso significa? Ora, é um reconhecimento de que tudo aquilo que eu possuo vem de Deus. Desde o meu fôlego de vida até o que eu ganho, o que eu tenho, as minhas posses, vem de Deus. Quando a gente diz lá no texto de Crônicas que diz, tudo, 1 Crônica 29 diz, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Estamos dando não do que é nosso, é teu. Então é um reconhecimento. Seria muita soberba não reconhecer a soberania de Deus em nossa vida. Eu vou dar aqui alguns textos bíblicos, olha, Isaías 42:5, Salmo 24:1, Ageu 2:8, 1 Crônicas 29, 11 a 14, 1 Crônica, Oséias 2:8, fala sobre isso, esse reconhecimento da soberania de Deus e de que tudo que nós temos vem dele. Vem do Senhor. Então entregar o dízimo é um ato de adoração. Por isso que na igreja, muitas vezes a gente diz, esse é um momento de adoração. Nós estamos adorando a Deus, entregando a Ele as nossas ofertas. Né? Com tudo que tenho, com tudo que sou, sempre te adorarei. Não é verdade? Não... Tá bom, a gente compreendeu, Ju. Que bom! A gente está adorando a Deus por sua bondade, pela sua fidelidade. Deuteronômio 8, 17, 18, Davi fala sobre isso. E Davi faz uma pergunta aqui em Salmo 116, versículo 12. Ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu? É como que ele está dizendo. Lindo demais. Eu não posso nem que eu desse tudo, não seria suficiente. Não seria, exatamente. Então entregar o dízimo não é nada mais do que devolver parte daquilo que Ele mesmo nos deu. Parte daquilo que Ele nos deu. E aí, por quê? Porque nós estamos falando da fidelidade do Senhor para com a nossa vida. E por obediência. Vamos lá. Deus promete abençoar a nossa parte, os 90%. Nós somos administradores desses 90%. Tudo bem. Mas Deus apenas nos dá uma oportunidade para a gente exercer essa gratidão pelos seus benefícios, como diz o salmista. Então esse é o plano de Deus para a área financeira da nossa vida. E a gente ofertar com o dízimo, que é a primeira oferta. A primeira oferta é compromisso e é obediência. E é muito importante que a gente veja isso, porque às vezes tem gente que confunde e acha que ser um dizimista é ser generoso. Mas nós não somos. Não somos generosos. Nós somos obedientes. É obediência. Generosidade é quando eu dou do meu. Isso. Aí é generosidade. Mas quando eu dou do de Deus, estou apenas obedecendo. Devolvendo para Ele.
Agora veja o dízimo no Antigo Testamento e a gente vai ver depois o dízimo no Novo Testamento. Ok? Ok. Pessoas que entregaram o dízimo. Se você é que vai conferir aí. Abraão, lá em Gênesis 14, 20, referendado em Hebreus 7, 1 e 2, Abraão entregou o dízimo. Jacó, lá em Gênesis 28, 20 e 22, Jacó entregou o dízimo. Na instituição da lei, a tribo de Levi não teve herança. Sabe por que não teve herança? Porque eles viviam, nas tribos, não houve a herança da terra. Levi não tinha um território. Não tinha um território. Por quê? Porque eles estavam em todos os territórios. Serviam no templo. Eles serviam como sacerdotes. Isso. E quem mantinha eles? Os dízimos e as ofertas. Para manter a tribo de Levi, que eram sacerdotes. Isso. Em contrapartida, eles eram responsáveis para alimentar o povo espiritualmente. Isto é, eles ministrariam o ensino, cuidariam do tabernáculo, da igreja, dos utensílios, da obra de Deus, enquanto eles eram mantidos como missionários, pastores, etc., que são mantidos pela própria igreja. É uma coisa lógica isso. A pessoa não deve achar isso nada demais. Tem pessoas que não, que são trabalhadores liberais e são também pastores ou missionários. Não é uma obrigação. Mas quando alguém recebe o seu ganho da igreja, a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Muito bom. No Novo Testamento, o dízimo. E Jesus falou sobre isso? O que você acha, Sim. Juliane? Sim, já respondi. Muitos não entregam o dízimo, dizem assim, não, isso é coisa da lei. Eu não vou ser dizimista. Gente, presta atenção, você tem toda a liberdade para ser dizimista ou não. Se você quiser obedecer, você é dizimista. É uma questão de obediência, de consciência. Mas Cristo deixou claro, porque tem gente que diz, é coisa da lei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir a Mateus 5,17. lei. Cristo falou também, dê a César o que é de César, a gente já viu, Mateus 20, 21. Olha o que ele diz lá em Mateus 23, nessa mesma sequência. 23, 23. 23 em 3. Nunca esqueça, Mateus 23, 23. Mateus 2, 3 e 2, 3. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Ervinha, né? E desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Vocês deviam, porém, fazer essas coisas e não omitir essas outras. Ou seja, Jesus está manteve e acrescentou. Isso. Seja dizimista até do cominho, até do Jesus é ótimo. Do alface, mas seja também faça justiça e seja dizimista. Faça as duas coisas. Uhum. Qual é a finalidade dos dízimos? Já vimos aqui no Antigo Testamento, para a manutenção da tribo de Levi, do sacerdócio. Aqui a gente viu, na lei de Moisés, foi estabelecido para isso. No Novo Testamento, ele passa a ser usado pelos obreiros. Lá em 1 Timóteo 5, 17, 18, diz, e realizar a obra de evangelização é preciso da manutenção. Paulo mesmo disse, qual é o problema de vocês me manterem? Vocês estão mantendo fulano, ciclano, e eu que sou o apóstolo, eu tenho que trabalhar, porque ele estava fazendo aquela obra fantástica. Mesmo assim, teve dificuldades e ele teve que fazer tendas. Mas ele era digno do salário dele, da renda para ele, para fazer a obra de evangelização. Uhum. Onde é que você deve entregar o dízimo? O que é que você acha, Ju? A casa do Senhor. Em que casa? Trazer... Toda esquina aqui tem uma casa do Senhor. Onde você congrega, né, uai? Na sua igreja. Na sua igreja. Não, mas a minha igreja tem a Casa da Esperança, vou dar o dízimo lá. Não. Isso é obra social. A administração. Isso é a sua oferta que você vai dar. É manter uma criança, etc. A entrega do dízimo é na sua comunidade, na sua igreja. Senão você está administrando o que não é seu, o dízimo que não é seu, é do Senhor. Você está dizendo, eu vou dar aqui, daqui, daqui, daqui. Não. Não se administra dízimo. Se entrega e confia-se que o Senhor vai fazer o trabalho através da liderança da igreja. Exatamente. Agora tem as ofertas. O valor da oferta, a destinação da oferta é livre. Segundo Coríntios 9, 6, 7. Coríntios fala muito sobre isso. É um mandamento de Deus. Você pode fazer oferta, mas é livre para manter um missionário, para a Casa da Esperança, para uma obra social, para uma creche, para ajudar uma pessoa. É oferta. Né? A oferta expressa o grau da nossa gratidão.
pelo que recebemos de Deus. Deuteronômio 16, 17. Muito texto bíblico, viu? É verdade. Então a oferta é minha. Eu dou como eu quero, distribuo, de acordo com a minha gratidão e generosidade. Entendeu? Entendi. Às vezes tem uma oferta superior, uma oferta especial. Você faz uma campanha, uma oferta sacrificial. Tudo bem. Terminado de construir o templo, uma obra missionária no outro país. No nosso caso, reformar o teto, construir o auditório. Tudo isso foi feito com ofertas especiais. Também são importantes que elas aconteçam. E uma vez eu lembro de ter ouvido alguém falando assim, aí não, mas avó, você pega o dízimo, 10%, e aí você pega, divide uma parte, dá, sei lá, na Casa da Esperança, a outro você está ajudando outra pessoa, outro não sei o que lá, e o outro tu dá lá na igreja, tipo assim, você administrando aqueles 10%. Mas aqui eu acho que deixou bem claro como isso, se fosse né? seu. Como se fosse seu. Então, você entrega na mão, né, da sua igreja, e a igreja ela tem esse dever, né, de fazer justamente investir na obra e no reino. Só para concluir, o ponto de vista que a gente fala sobre obediência, sim, a obediência. Mas uma obediência, quando a gente faz simplesmente com um sentimento de obrigação, o nosso coração está no lugar errado. A gente tem que ter os olhos de Deus para tudo. E essa questão do dízimo é você ter a visão de expansão do reino. De expansão do reino, sabe? Isso. Então, essa força de todo mundo contribuindo junto, como a gente diz, a gente ama a Deus e Deus ama a igreja dele. Então, se amamos a Deus, também temos que amar a igreja de Cristo. E também temos que querer investir, também temos que querer ver crescendo. Isso. Como anunciarão as obras se não houver quem vir, né? E esse envio necessariamente é uma obra missionária, mas esse envio, todo domingo que acontece ali, quando está pregando, quando um ministério está fazendo algum evento, quando todas as ações que a igreja promove, esse é o envio da palavra. Só para terminar, algo muito importante. Dízimo, entrega de dízimo é acompanhada de promessa. Quando a Bíblia diz que as janelas do céu se abrirão, a gente não pode dizer o que é isso, mas é que a sua relação com Deus, quando as janelas do céu se abrem, preste bem atenção nisso, há uma relação mais direta. Você agora está entendendo o propósito do Criador para com a obra de Deus, o propósito para com a sua obra. Porque você, quando entrega, a janela do céu se abre. Não é porque eu vou barganhar com Deus, por favor. Ninguém entrega dízimo para barganhar. Eu vou entregar para poder ser abençoado. Absolutamente. Já perdeu Deus está muito além disso. Mas as janelas do céu se abrem porque uma nova relação vai acontecer entre você e Deus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas feliz é dar do que receber. Assim a obra avança, a igreja avança, o evangelismo avança, a missão avança. O reino avança. O reino avança. Às vezes eu sinto muito pela não compreensão disso. Você vê por aí se espalhando mesquitas por todo canto. Sabe quem é que constrói essas mesquitas? O povo que contribui. Os muçulmanos ricos do mundo todo que mandam dinheiro para se construir tudo isso. Tem um grupo aqui de mormons que tem igreja por tudo que é canto, só não tem gente, mas tem templos grandes e lindos. Sabe quem mantém? O povo de fora que manda dinheiro para se construir. A igreja de Jesus precisa de gente assim, que tem um coração na obra. Isso. Para com a sua fidelidade, a obra do Senhor avança. Seja um dizimista na casa do Senhor. Provai, né? Faça uma prova. Faça uma prova. Você nunca vai se arrepender. Isso. Para reflexão, há uma pergunta. Você é dizimista? Se sim ou se não, responda para você mesmo. Por quê? Não para nós a pergunta, a resposta. Para você mesmo. Se você é dizimista, responda. Se você não é, responda por quê e procure a base desse breve estudo saber se está certo. Isso. Por que você acha que existe tanto pudor quando se fala de dinheiro na igreja? Por que você acha que existe? Tem alguma necessidade disso? A gente viu aqui hoje que não precisa, porque Jesus falou disso mais do que tudo. Verdade. Amém? Amém. Breve estudo sobre dízimos e ofertas, que esperamos que tenha ajudado você a compreender melhor essa dinâmica do dar e do receber no reino de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, que a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós hoje e eternamente, e até a próxima semana, com mais um Paz Na palavra.